Começando mais um Papo Reto com Lorena, novamente no estúdio do ManzaCast. Eu tenho que fazer uma publi pra ele, porque ele tá sendo um fofo, tá? Você que tá aqui em São José dos Campos, que quer procurando lugar pra gravar, não procure mais, venha direto pra cá. A gente vai deixar aqui o arroba deles, o Instagram deles. É um lugar super preparado pra você, independente do segmento. Vem pra cá, porque aqui é a estrutura melhor do que em São Paulo a gente já gravou, tá? Mas aqui eu achei... não só de equipamentos, mas como a energia do lugar. Então vem pra cá, ManzaCast. Fiz uma roupa bom. Vamos lá, vamos começar agora com um assunto que é muito importante, sobre a saúde mental do síndico, né? A gente tá vendo tantas coisas acontecendo no segmento condominial, tantas coisas que a gente não sabe o porquê, né? De como começou. E aí a gente... conversando, pensando o que a gente poderia fazer para trazer de conteúdo interessante para vocês, a gente pensou em trazer o Dr. Flávio, que ele é psiquiatra, ele se especializou nessa parte de empresários e é a pessoa que vai tentar ajudar você, síndico, que tem essas demandas aí diárias. Exatamente, Lorena. Nós não vamos tentar ajudar, nós vamos ajudar, sim. Porque a gente conhece o estresse das pessoas. Primeiramente, quero te agradecer o convite e estar aqui no ManzaCast. Eu me sinto em casa, já gravei aqui com o Lúcio. De fato, é a melhor estrutura que a gente tem aqui na cidade e vai ser um prazer. Eu sou chatinha, viu? Essa aqui é o lugar. Aqui eu já tirei foto eu falei, assim que eu quero o meu. Exatamente. Vai ser um prazer disseminar aqui informações e tirar dúvidas que as pessoas geralmente têm um próprio medo. E às vezes até um tabu. Quando a gente fala de psiquiatra, de saúde mental, as pessoas ficam meio assim. Sempre que eu chego em algum lugar, existe o anúncio, o Flávio chegou, o psiquiatra chegou. Então há uma piada, há um medo, há uma sensação diferente. Mas é muito legal que a gente possa desmistificar e falar de uma maneira clara como que esse estresse do síndico, que é muito semelhante ao estresse do empresário, que eu trato há muitos anos, vai ser colocado em pauta para a gente ajudar de fato. O síndico acaba sendo também uma empresa, né? Total. Então, a gente estava estudando alguns casos e tudo levava à parte psicológica, né? Tudo desencadeava o problema dali. E muita gente não acredita, né? Às vezes não, você cuida do seu corpo, do seu músculo, da sua saúde, mas a saúde mental às vezes fica esquecida. Exatamente. E a gente estava vendo os últimos acontecimentos do condomínio, né? E foi do nada. Não foi do nada. Não foi do nada. Né? Eu sempre digo que quando você tem um evento que seja ruim ou uma situação complicada, envolvendo, claro, saúde mental, você tem que conhecer a história. E é o que eu faço todos os dias. Eu ouço histórias e eu converso. É o que eu mais gosto de fazer. Então, quando você vai puxando a história das pessoas, a história daquele movimento, daquele momento, daquele prédio, você consegue entender o que está por trás de tudo aquilo que ele está te apresentando, que muitas vezes nem ele sabe o que é uma questão mental, uma questão psíquica. Às vezes não é uma dor física, às vezes até é, mas ele não sabe por que aquilo não passa nunca. Então você desmistifica. É um negócio incrível quando as pessoas conseguem enxergar elas mesmas e, uma coisa que eu sempre falo, saber que elas são prioridade na vida delas. Senão, eles vão se deixando de lado e as outras coisas vão encher a agenda, vão encher as preocupações, vão encher os cérebros de resíduos de informação e em algum momento essa conta vai fechar. Perfeito. Não posso esquecer que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Century Segurança Eletrônica, que eu já ia esquecendo, né? Falei do ManzaCast, deixei. Mas vamos lá, vamos voltar para a parte como é que começou? Por que psiquiatria? Olha, foi muito interessante, porque a psiquiatria não veio no começo da minha faculdade de medicina, porque um psiquiatra precisa fazer medicina. Eu entrei para ser cirurgião, igual meu pai, muito bem doutrinado, muito bem treinado. Eu adorava, inclusive, eu ia nas cirurgias, eu ia nas aulas, nos estágios. E, em algum momento, eu comecei a me identificar e falar assim,
olha, isso aqui é tudo muito legal, o cirurgião resolve problemas incríveis, assim, problemas graves, mas é incrível o jeito que resolve. Mas eu falei, eu quero conviver aqui todos os dias? Aí eu falei, acho que não. Porque ele vai conviver no hospital, no centro cirúrgico, com doenças graves e nem vai falar muitas vezes no seu ato cirúrgico. Ele vai ficar lá concentrado operando. E esse não era eu. Quem era o Flávio? Era o cara comunicativo, era o cara que fazia, juntava as pessoas, gostava de estar socialmente falando com todos. E no consultório, eu falei, aqui eu me identifico mais, porque eu estava literalmente conversando. No consultório, você conversa. E a psiquiatria é um tratamento baseado também em remédios, mas também na conversa. Então eu falei, cara, tá aqui. Aqui eu vou conseguir ser médico, eu vou conseguir ser o Flávio, eu vou conseguir ajudar aqueles que precisam e eu vou conversar, que é o que eu mais gosto de fazer. E aí no final da faculdade, naquela dúvida, eu falei, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu não quero cirurgia. Aí eu me formei, ainda esperei um tempinho, fui colocando todas essas ideias num papel, literalmente, e falei, vou para psiquiatria. Aí comecei a psiquiatria, fui fazer a residência, são mais 3 anos de estudo intenso, com patologias mentais que podem ser até que tranquilas aos olhos das pessoas, mas tem algumas que são muito graves e é muito complexo de tratar. Então, por todos aqueles desafios, eu falei, bom, acredito que de fato eu nasci para isso aqui. E aí as coisas foram acontecendo, eu cheguei em São José, eu abri um consultório, as coisas foram acontecendo, depois eu fui para outro, depois fui para o meu consultório atual, que foi do jeito que eu sonhava lá atrás. Legal. E o público foi se acertando. Por que o público que eu falo? Se você quiser tratar todas as pessoas, você trata. Mas houve ali uma segmentação, eu comecei a entender um pouco mais de mercado, de... Mas, doutor, como é que chegou na parte? Porque, não, eu vou me especializar em psiquiatria, foi a primeira especialização. Exatamente. E agora eu vou para empresários. Mas por que você achou que eles estavam doentes da cabeça demais? É que começou um pouco do contrário, começou pelo estresse e pela ansiedade daquele momento. E o principal momento que eu te falo é pandemia, que foi quando ali as pessoas ficaram muito tensas, muito apreensivas. E o que acontece, como eu te falei, o público, a identificação, o rapport que o Rafael ensinou aqui pra gente, ele vem também com uma consulta dentro de um consultório, principalmente com o psiquiatra. Porque se você não se identificar e não confiar em mim, o seu tratamento não vai andar corretamente. Então o que acontece? Ô Flávio, mas você está querendo me dizer que nem todo mundo se conecta a você? Sim. Porque nem todo mundo se conecta com todo mundo. Existe uma ligação, existem interesses comuns, existe um espelhamento em que você, como profissional, também tem que fazer. Você espelha o seu público quando você está aqui, as palavras que você fala, o jeito que você faz. Então, eu comecei a entender que isso acontecia também no consultório. Porque quando você se forma médico, faz psiquiatria, faz uma residência, você é treinado para o seguinte, o que chegar você arruma e resolve. E ok, eu sempre falo, o que chegar lá para mim que você quiser, você pode levar que eu resolvo. Mas existe um melhor direcionamento das minhas habilidades com esse público. E aí os empresários que foram me conhecendo através de um sintoma. Um ansioso foi procurar um psiquiatra. E aí as coisas foram acontecendo de uma maneira em que a condução daquele tratamento de ansiedade, de estresse, de burnout, de insônia, ele foi feito de maneira muito personalizada. Eu entendia muito bem as dores deles, as demandas de várias coisas, a maneira de ter que pensar, e não só ajustando os medicamentos e melhorando a qualidade de vida deles, eu fui me tornando de fato um mentor, que é para conduzir não só o tratamento, mas para conduzir a vida, as escolhas, os propósitos, e as indicações foram acontecendo até que eu entendi como empreendedor que ali tinha mais um negócio além do meu consultório, que são as mentorias empresariais que eu faço hoje, que são as mentorias, inclusive, que vão se estender para síndicos, que são empresários, que são gerentes ou CEOs de vários locais, com várias pessoas. Então, se você lida com pessoas, você se estressa. Se você tem um monte de coisas para fazer, você tem demandas. Então, isso se tornou... Seria a pergunta de agora, né? Como é que... Isso se tornou
assim, entende? Foi assim Sim, mesmo. como é que pode impactar, né? Porque você conhece bem a vida do condomínio, do síndico, que estuda sobre isso, vive Sim, sobre isso. eu então, moro em um condomínio. Exatamente. Como é que essas demandas, essas responsabilidades, né? Às vezes o síndico não está preparado para isso. Não muitas vezes, mas em alguns casos o síndico vai pelo uma renda a mais, né? Não o síndico profissional, mas o síndico morador. E aí, ou isenção de uma taxa. E não tem a noção do problema, que não se prepara psicologicamente para assumir. Exatamente. Né? O que o senhor pode falar em relação assim, a esses síndicos, né? Esse síndico ali, ele se tornou um microempresário. Porque o microempresário ele pode ter meia dúzia de pessoas, ele pode ter alguns funcionários, só que ele tem ali os clientes. Sim. E no condomínio, todo mundo virou cliente, porque todo mundo paga. Então, se você coloca o dinheiro em algum lugar, você vai exigir como cliente. Exatamente. Mesmo que essa relação não seja tão direta assim. Então, essas demandas de todos os lados, primeiro de todos os seus clientes e depois daqueles problemas que você tem que resolver, como um gestor, como um líder de pessoas, fora que essa outra pessoa já está, por exemplo, em algum outro trabalho, como você falou. Tem alguns que são, né, os síndicos profissionais e eles só fazem isso. Mas tem algumas pessoas que são aleatoriamente convidadas ou eleitas numa assembleia. Sim. Né? E eles vão ter mais demandas para resolver, porque eles vão ter que resolver a casa de 30 pessoas, ou de 40, ou de 100, ou de 200. Então isso se torna uma sobrecarga de demandas. E o nosso cérebro, ele tem um certo limite. Não é como um computador, que você pode agregar memória, agregar processadores, agregar equipamentos novos. Ele tem um limite de processamento de informações, um limite de armazenamento de informações, que é a chamada memória. E isso vai se tornando o que eu falei, resíduos de informação. Você tem muita informação que não necessariamente você vai conseguir usar, e se você não usa, ela se torna um resíduo, porque ela está te estressando, ela está ativando neurônios, seus circuitos cerebrais eles vão ficar ativos, mas você talvez não vai ter resolução sobre ele. Você não vai ter resultado, não vai ter produtividade. Aí começa o estresse, começa sintomas, ansiedade. Essas seriam as principais fontes As principais fontes. de estresse de um síndico, de uma síndica tem... Síndica Deve também. ser mais difícil, porque a gente já tem os nossos, né, os nossos as hormônios afloradíssimos. As mulheres têm questões sazonais, Sim. têm questões comportamentais completamente diferentes, então isso também vai agregar. Então você já colocou alguns fatores. Sempre psiquiatria, sempre saúde mental multifatorial. Então você coloca biologia sua, a sua genética, você coloca a sua cidade, você coloca o seu próprio condomínio, se ele é grande ou se é pequeno, se os elevadores estão funcionando ou não, como o Rafael falou. Se você tem uma capacidade de comunicação, se as assembleias são feitas de maneira correta ou de maneira um pouco, bagunçadas. Seu trabalho original que você tem, a sua família, se você tem filhos, se você tem pais idosos, e aí? Olha só, e eu estou falando aqui aleatoriamente, Sim. tá? É que eu ouço isso o dia inteiro, então... Tudo isso influencia. É demanda, exatamente. E você tem que saber lidar com todo esse quebra-cabeça. Qual o sinal, assim, que o senhor pode identificar, assim, bem superficial? Ó, ali já está no estádiozinho de alerta. Qual seria, assim? Teria alguma coisa específica? Teria. Eu falo que são sintomas físicos e também sintomas psíquicos. Físicos? Eu falo os psíquicos porque são mais óbvios. Depois os físicos. Por quê? Os psíquicos são as famosas situações de estresse. Tô ansioso. Tô acelerado, tô acelerada. Tô com problema para dormir. Em condomínio é interessante isso daí. Tem um remédio para dormir? Sabe essa história do vizinho? Sim. Você não tem ideia, tanta história que eu ouço de pessoas que pegaram remédio com o vizinho antes de chegar lá para mim. Porque não tá dormindo, ou porque não tá se alimentando bem, ou porque tá comendo demais, porque, né, tá com... As pessoas falam assim, desconta na comida, uma preocupação, já ouviu isso? Isso tudo é sintoma. Aí você vai no físico, dores musculares, tensões, geralmente nessa região, ou bruxismo, que é uma tensão aqui na mandíbula quando você está dormindo, ou também durante o dia, que existe isso também, dores de cabeça, queda de imunidade, gripe. Olha só, a hora que você vai fazer o cálculo, você está pagando um preço psíquico. Você às vezes nem sabe, mas você está pagando esse preço. E sabe uma comparação interessante que eu faço?
com o mundo financeiro até. Quando você se torna um empresário, você entende que você precisa captar recursos, você precisa falar com os bancos. E eu aprendi isso numa palestra, num workshop. Quando é a melhor hora para você falar com um banco? É quando você está meio mal já, complicado nas suas finanças, ou quando você está bem, está conseguindo tocar as suas contas da empresa? Eu acho que quando a gente tá bem, mas geralmente a gente procura quando a gente tá mal, né? Agora troca a palavra banco pelo psiquiatra. A sua resposta é exatamente a mesma. Tocou no coração, viu? As pessoas buscam quando? Quando já estão mal. Exatamente. Mas se elas buscassem no meio do caminho, e quando elas ainda não estão tão mal, elas poderiam ter muitos mais benefícios. E aí Seriam melhores você vai negociações, entender, né? e aí você vai entender por que um psiquiatra parou de esperar as pessoas ficarem bem mal. Porque o psiquiatra comum, ele espera as pessoas ficarem mal, eles vão ao seu consultório e ele trata, ajuda. Mas existe um custo, existe um preço que é mais alto, como os juros do banco, que é mais alto para quando você está endividado. Se você vai de uma maneira no meio do caminho, identificando algumas coisas, eu vou conseguir te arrumar, te ajudar do ponto de vista psíquico. Às vezes antes de tomar remédio, ou às vezes até com remédio, mas de uma maneira mais leve, um remédio mais fraco, uma dose um pouco menor. Então, eu, Flávio, me tornei este psiquiatra e essas mentorias são para isso. São para ajudar essas pessoas antes delas piorarem de maneira significativa. Teve um caso, eu vou comentar o caso aqui muito superficial porque eu não tenho propriedade para falar, mas se alguém estiver assistindo que tenha, comente aqui embaixo, mas foi em Aracaju, de um zelador que ele tentou suicídio dentro do condomínio. Tá? De repente, se o síndico tivesse um pouco mais de conhecimento e soubesse identificar esses fatores psíquicos e físicos também, porque ele deve ter tido alguma coisa, algum alerta antes, todo né? mundo dá sinais. Né? Todo mundo que chega nessa situação dá sinais. E ele tentou, mas não conseguiu, né? Que bom. E aí ficou, acho que uma semana afastado, se eu não me engano. Ficou uma semana afastado e quando ele voltou a trabalhar, ele foi demitido. Né? Então, tem algumas coisas para ser comentadas por aí que estão erradas, mas que não cabe a gente. Mas se o síndico, né, tivesse um pouco de entendimento nesse assunto, né, e soubesse identificar, de repente a gente poderia ter tido, né, não tentado ou afastar ou tratar. Sim. Então, isso é muito importante no condomínio, porque o síndico lida às vezes com uma equipe muito grande. Né? E não é só a equipe dele lá. A gente tem tantos casos que acontecem no condomínio, até os dentro do condomínio se jogou da janela. Sim. Ou existem as brigas que acontecem casos, também, né? Inclusive em reuniões de condomínio, porque a pessoa já está vários problemas, aí vai descontar onde? Na assembleia de condomínio. Se o síndico também não tiver um controle, né? Não tiver um posicionamento assertivo e tiver bem também, psicologicamente. Às vezes falta para as pessoas um espaço para pensar, um espaço para ter clareza das suas próprias ideias, um espaço para pensar sobre a sua vida pessoal e profissional e como vai equilibrar isso tudo. Esse é o espaço que eu criei para as pessoas conseguirem colocar no lugar tudo aquilo que elas às vezes jogam por aí em locais errados. Numa reunião, numa festa, num jantar de família, num filho, numa colaboradora. Então, se você tem esse espaço, você não precisa mais colocar isso em qualquer lugar. Porque todos nós temos angústias, ansiedades e tensões. Isso é natural, isso é humano. Como eu falei, somos humanos, não somos máquinas. E a gente tem que ter essa consciência. Quando fala de esgotamento psicológico, a gente já ouve muito falar, né? Sim, o burnout, né? Famoso. Consegue identificar isso? Tem alguma dica para o síndico? E o síndico também está sujeito a estar... Tem sinais, claro. Como eu estava falando, o burnout, ele é o fim da linha, como eu digo. Ele é o final comum de... Fim da linha como assim? Já está no o extremo estágio de uma patologia mental, de um problema psíquico importante. Porque ali você, por exemplo, vai ficar esgotada, você não vai conseguir raciocinar,
Provavelmente você não vai estar dormindo bem, você vai estar com cansaço em excesso. Então aí os sinais é não ter sono, não dorme. Não dorme, não consegue mais raciocinar, falta concentração, a sua memória falha a todo momento. Você começa a perceber que você não é mais o mesmo, não é mais a mesma. E vou te falar que antes de chegar nisso, aqueles sinais que eu falei, que as pessoas já ouviram, dos sintomas físicos, aquilo tudo é caminho, aquilo tudo é pista. A vida dá dicas, a vida dá sinais. E as pessoas também. Então, o que eu falo às vezes é, eu não conheço, hoje eu trabalho com muitos empresários e cada um é de um ramo. Eu não sou o mentor de um grupo específico, porque existe muito isso hoje também. Eu sou o mentor específico de um nicho de mercado ou de um segmento e tudo bem. Mas no meu caso, não, como aconteceu muito naturalmente, também não houve essa segmentação. E por quê? Eu conheço todos os cérebros, mas eu não conheço todos os negócios. Então, cada negócio tem uma nuance, mas no final das contas, o cérebro que está ali estressado e os sintomas são os mesmos. Então, a gente vai achando soluções para todos eles, como os condomínios. Cada um vai ter uma peculiaridade, mas existem pontos em comum e as pessoas que estão gerindo ali são pessoas, são cérebros, são circuitos cerebrais. Então, a gente vai saber o que ele precisa, por onde ele está errando, por onde ele está exagerando, por onde ele está deixando de lado da vida dele, pessoal, família, trabalho. E isso vai Deveria sendo... ser uma obrigação. Quando o síndico fosse se apresentar, sabe, para contratar, aqui é minha proposta, eu tenho acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu tenho acompanhamento, ou eu já tô... mentor psiquiatra. Sim, né? Mentor psiquiatra, como é isso? Sou eu. Papo reto com Lorena, te dá Papo dica, tá? reto. Não te é dá papo dica, reto, você é me isso falou. aí. Exatamente. Vocês não têm um psiquiatra voltado para o segmento condominial. Porque senão as pessoas vão achar que psiquiatra é só na hora que precisa do remédio. É isso que eu desconstruo. Mas é isso que a gente aprendeu e que não é. Você não tem que chegar sofrendo. Não, exatamente. Você né? pode chegar no meio do caminho e aí você vai ser direcionado. Olha só, um síndico que está bem... domina o assunto. O cara é um empresário nato. Tem que ser empresário, né? Você é uma empresa, não tem jeito, Total. né? O síndico. E você tá bem da cabecinha? Diga aí. Você vai ter mais resultados, as pessoas vão te ouvir melhor, você vai melhorar a sua comunicação. Depois você faz um curso lá com o pessoal do Rafael. Não, mas Não, eu tô brincando, mas você também tem... Você também é... De oratória você entende também. Então já agregou no seu... Total. Eu entendi já. Você entendeu, né? Entendi. É porque essa mensagem ela tem que chegar. E quanto melhor você levar a sua mensagem, mais as pessoas vão se beneficiar. A mensagem é o que chega, não é o que eu falo. E muitas vezes não é a palavra, é o jeito. Então a pessoa que está olhando, ela precisa se conectar. Cara, isso fez sentido para mim. Acho que eu vou falar com esse cara aí. Então vamos deixar, inclusive, as pessoas à vontade. Podem vir falar comigo, me manda direct no Instagram. Lá tem o WhatsApp também. E a gente conversa. A gente direciona. O que você tem? O que você precisa? Vamos fazer. E detalhe, online, tá? Todo o Brasil. Nossa. Porque pandemia, nós nos tornamos vocês iniciaram na pandemia. Sim. Foi uma necessidade. Por que a gente começou a fazer online? Os psiquiatras foram os primeiros. Por quê? Por motivos óbvios. As pessoas estavam precisando. E aí os conselhos e os órgãos regulamentadores, a gente falou, olha, nós precisamos fazer. Vamos regulamentar. Tanto que foi regulamentado provisoriamente, depois definitivamente. Foi-se incrementado um monte de plataformas online para consultas, para prescrições, remédios, tudo. Hoje tudo é online. Isso não volta mais. Quando você agrega valor, quando você melhora e você entrega saúde mental para as pessoas que às vezes não têm no local. Eu atendo pessoas que às vezes não têm um psiquiatra na cidade. Ou não tem um psiquiatra que ele queira naquela cidade. Tem alguns, mas ele não quer. Ele quer algo diferente, ele quer algo melhor, quer algo mais específico. Ele é um empresário e não tem uma visão mais macro do que ele precisa, então ele precisa falar com outra pessoa. Eu decidi isso agora aqui, vou falar, então vocês comentarem aqui embaixo. Eu quero. O doutor vai criar Vamos criar um bônus? Vamos criar um bônus. Um cursinho básico, rápido, para você, síndico. Só comentar aqui. Eu quero. Ele vai pegar vocês. Você vai seguir o Instagram dele, vai mandar.
e vai ser assim, vai dar um direcionamento para vocês que estão no condomínio, tá vendo que tá... Eu me identifiquei aí com algumas coisas e... Exatamente. Vai ser bom. A gente vai faz ser... grupos relacionados, que são o quê? Aí são grupos relacionados dos segmentos. Então os síndicos, eles têm um grupo relacionado. Então a gente consegue fazer um grupo... Eu sempre faço um grupo de poucas pessoas, 5, 10 pessoas. Ou então... Vai ter que fazer vários, porque o que vai ter de síndico... A gente faz. Então a gente leva ali grupos relacionados e as dores são as mesmas. E aí a gente vai trocando essas informações e eu vou conduzindo. Eu acho que eu trago conceitos a dor vai ser a mesma, mas eu acho que o segmento acaba mudando, né? Os problemas talvez sejam... Mas é diferente, Você ter alguém ali para olhar para você sob outra ótica faz toda a diferença. Eu brinco que eu sou a câmera de monitoramento. Aí você olha pra onde? Você olha no olho, você olha na testa. Aprendi isso agora. Quer dizer, aprendi com o Rafael. Você pode olhar no olho ou na testa, que na verdade não faz diferença. Agora, inclusive, eu estou olhando aonde? Na minha testa. Aí, ó, você percebeu. Quando eu tava lá com o Rafael, ele falou que não dava pra perceber. Você percebeu. Sim, porque agora mas eu não tô danada. Agora mas no online não tem muito isso, porque essas sessões são todas online. Né? Então, fica tranquila que isso não vai ter problema. Eu vou incorporar uma síndica agora que eu tô iniciando. Eu peguei o meu condomínio e aí, só que eu sou uma síndica preparada. Eu não sou uma síndica principiante, porém preparada. E antes eu fui para Dr. Flávio. Aí, ó. Doutor Flávio, tô bem, não tenho um problema, mas eu quero um acompanhamento, eu quero um direcionamento, porque eu sei que eu vou pegar algumas buchas aí. Só que eu quero estar preparada. Né? Porque aí você vai ter o quê? Você vai ter, como eu falei, sobrecarga de demandas, você vai ter alguns sintomas leves, mas você vai ter Pode me abalar, mas não vou cair. Você vai ter dificuldade de decisão. E sabe por quê? A coisa principal, solidão. Pergunta pro síndico se ele é solitário no negócio dele, nas decisões. Pergunta pro empresário se ele é solitário. Ele vai te responder. Na tomada de decisão. Ele vai te responder o quê? Cara, às vezes eu não tenho com quem conversar porque eu não tenho a liberdade, não tenho a isenção. Esse é o espaço. Qual a dica que você dá para esse síndico que está iniciando nesse desafio de liderar uma equipe não só de 5, 10 funcionários, mas de 400, 500 pessoas? Qual seria a dica do doutor? A dica é: procure apoio. Então, se você precisa de um apoio financeiro, procure o pessoal do financeiro. Um apoio contábil, procura. Uma gestão de contratos, Rafael, muito bom nisso na área de elevadores, ou advogados que estejam na área. Então, procure se comunicar. Procure, inclusive, comunicar o que você faz. Porque quando você está ali nas escuridões e aparecendo em algumas assembleias, ninguém te vê, porque não é todo mundo que está ali disponível nem quer fazer isso. Então, as divulgações por meio de canais eletrônicos, por meio de grupos, por meio de, tem várias maneiras de fazer isso. Comunique suas ações, fique com a sua cabeça tranquila, fique em paz com as suas decisões. E também busque apoio. Você tem alguém para conversar lá? Você tem um síndico que é seu amigo? Ou não? Você então precisa de um apoio profissional, de alguém que sabe tudo da mente humana, de alguém que entende as dores, entende que aquilo pode ser um passo para você ficar mal. E quando você ficar mal, só você vai ficar mal. As pessoas não vão mais ficar à sua volta. Então, busque esse apoio antes de ficar mal. Por quê? Assim você vai ser um líder melhor. Você vai gerir as pessoas. As pessoas vão te trazer, sabe o quê? Emoções. As pessoas vão trazer emoções, vão trazer dores, vão trazer problemas. Elas trabalham em horários noturnos, elas ficam estressadas. Elas vão te trazer isso. Você vai ser o líder. E o líder quem é? O líder é quem serve a todos. O líder não é aquele que dá ordens. Quem dá ordens é o chefe. E lá no condomínio, o síndico, ele está muito longe de ser chefe. Porque nem existe como colocar ali aquela figura. Ele tem que ser o líder. Ele tem que ouvir, ele tem que amortecer problema, ele tem que, às vezes, engolir seco. Então, ele precisa de alguém para ele ter a tranquilidade de falar, cara, eu acho que é por aqui, mas eu não sei. E aí eu falo do conceito da inteligência superior. Quando você pensa junto comigo, nós temos uma inteligência superior. Você não alcança ela sozinha. E eu não alcanço ele sozinho. Nós precisamos estar juntos. E isso vai fazer você pensar em novas ideias,
novas soluções e novas possibilidades. Eu acho que vai ter que rolar um programa 2, tá? Vamos fazer a parte 2. Chato falar, mas nosso tempo acabou. O assunto ficaria aqui até... Esse assunto não tem fim. Não, é muito bom porque a gente acaba se identificando também, né? E eu adoro falar desse tema. Adoro falar, inclusive, sempre gostei. Eu sou síndica profissional, mas eu não atuo. Eu também sou empresária. Então, tudo que vem falando, essa parte do amparo, essa... Eu vi no seu rosto que em alguns momentos você falou assim, mas ele tá falando de mim. Pra mim? Mas as pessoas vou estar nesse grupo também que foi criado, vai ser criado. Elas pensam isso. Nossa, mas ele tá falando de mim. É verdade. Né? Os vídeos no Instagram e tal, não sei o quê. O YouTube não deu tempo de ir ainda, porque dá muito trabalho, você sabe. Eu tô só no Instagram, porque assim, é muita coisa para fazer. Breve vai estar. Mas o YouTube vai ser legal. Doutor, eu agradeço a sua disponibilidade de estar no feriado, gravando com a gente São José dos Campos no MansaCast. Eu sei que a gente está iniciando um ciclo, tem muita coisa pra gente fazer juntos. Eu estava aqui ouvindo, mas eu já enxerguei bastante coisa, sabe? Bastante projeto mesmo, já... Isso é inteligência superior. E a gente vai conversar depois. Exatamente. Eu te agradeço o convite. Estamos aqui no feriado. Eu agradeço também a minha família, a minha esposa, que me ajuda. E eu falei para ela... permitiu, e vai ser muito bom. Vai ser muito legal, uma pessoa muito boa. A gente, quando tem um ecossistema, né? O Rafael sempre traz pessoas boas. Eu falei, não, vai ser importante ir lá. Vamos ajeitar, vamos... Tá. Aí a gente se ajeitou direitinho e tal. Eu também fiz alguns trabalhos hoje à tarde, lá na minha clínica. E vim aqui e acredito que, assim... Foi um investimento de tempo sensacional. Vai ser maravilhoso. Você vai ver o quanto que vai florescer. Eu tenho certeza. Também. Agradeço a vocês que ficaram até o final. Toda segunda-feira um vídeo novo no canal voltado para você, síndico. Segue lá a gente, @CondeTV, um canal com mais de 54 mil inscritos. Segue a gente, comenta. Não esquece do Eu Quero, que vai ter um grupinho fechado. Comentou aqui embaixo, eu quero. Também se mandar direct no Instagram, eu vou colocar na nossa lista especial. Vai ter o seu Instagram, tá? Vai ter lá, então o pessoal segue. Dr. Flávio Góes, DR Vamos Flávio Góes, certinho, tudo certinho lá. Então segue a gente, acompanhe as próximas novidades. Agora não tem spoiler do próximo vídeo. Rafael já foi, então aguardem o próximo vídeo. Valeu.